Boa noite, meu nome é Valdemir Mota de Menezes, vulgarmente chamado O Escriba, e eu gostaria de falar poucas palavras sobre óleos santos. Óleos santos. A Igreja de Cristo na Terra está com sérios problemas, porque vivemos em um mundo onde o primeiro ponto em que o diabo tem trabalhado nos cristãos é a impureza dos olhos. Porque o mundo está cheio de lascívia, de luxúria, sensualidade, atrações visuais. Estamos na era da mídia, então a atração audiovisual tem sido grande. E é preocupante, porque apesar do número grande de cristãos no mundo, a qualidade do cristianismo pode estar complicada. Então eu quero meditar em algumas palavras das Escrituras que abordam o tema da necessidade de nossos olhos serem santos para Deus. Em Gênesis 3:6, nós vemos uma passagem que mostra que a raiz do mal na humanidade começou pelos olhos. Gênesis 3:6 diz: e viu a mulher que aquela árvore era boa, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Essa passagem de Gênesis 3:6 fala sobre a queda da humanidade. Quando a humanidade que vivia no paraíso, por causa dos olhos, ela viu e ela achou agradável aos olhos. Aí ela, na sequência, cometeu o pecado de desobedecer, uma desobediência besta. Deus deu um mundo com milhares de árvores frutíferas, mas justamente aquela que era proibida, o diabo ficou incitando, enchendo a cabeça dela. Mas ela ficou olhando para aquele fruto bonito, e desejando, e vendo que era um fruto bonito, e desejando. Então os cristãos têm que tomar muito cuidado, porque o mundo está cheio de coisa bonita, mulheres bonitas, carros bonitos, roupas bonitas, tudo, o consumismo chamando o cristão o tempo todo. Muitas vezes, o filme é legal porque é em 3D, é isso, é aquilo, mas a ideologia, o roteiro daquele filme leva o cristão a receber uma mensagem subliminar, anticristã. Mas os olhos, é agradável aos olhos. Então, quantos estão pecando por causa dos olhos? Vamos santificar os olhos para podermos entrar no céu. Em Gênesis 19:17, outra advertência sobre a necessidade de santificar os olhos. Diz assim em Gênesis 19:17: e aconteceu que, tirando-os para fora, o anjo disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Ou escape para o monte. Essa palavra é bonita. Mas vamos ao que interessa em primeiro lugar. O que o anjo disse para Ló e para sua família: saia de Sodoma e Gomorra e não olhes para trás de ti. Se nós estamos deixando o mundo de pecado para servir a Deus, o cristão que realmente é nascido de novo, ele tem que tomar cuidado para não olhar para trás. Para não olhar para as coisas do mundo,
aquilo que você deixou do mundo, deixa lá. Então, a partida de futebol, ao encanto das torcidas, que muitas vezes termina em tragédia, em briga, palavrões, uso de drogas, né? Quem vai para estádio de futebol sabe. Se tiver alguém que estiver me escutando, o estádio de futebol é um lugar para um cristão, cheio do Espírito Santo, em comunhão com Deus, ele ali falando língua estranha naquele lugar. Quem sabe como é o estádio de futebol, sabe que aquele lugar é um dos piores lugares de pecado do mundo. As pessoas xingando palavrões, bebendo, amaldiçoando uns aos outros, amaldiçoando a torcida adversária, amaldiçoando o juiz. O cristão que estiver guiado pelo Espírito de Deus, ele deixa essas coisas para trás. Não olhe para trás de ti. Esqueça. Santos, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Corinthians. Não olhe mais para trás de ti. Essas coisas são coisas do mundo. Purifique seus olhos. Coloque só coisas boas dentro dos seus olhos. Textos bíblicos, filmes bíblicos, documentários. Vai para o culto, canções de louvor a Deus, clipe cristão, programação cristã. Purifique seus olhos. Ou se a gente quiser entrar no céu, tem que purificar muito seus olhos. Olha a internet. Internet, Lucivaldo, né? Ex-Lúcia, já brasileirada, Lucivaldo. Lucivaldo. Na internet é uma faca, como diz a piada, de 2 legumes, né? De lá tem tanta coisa boa, tem muita coisa ruim. O cristão conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ele vai usar a internet para as coisas boas, para pegar coisas boas que tem na internet, que edifica a sua alma e transmitir a palavra de Deus para o mundo inteiro. E também o que não presta, ele põe para longe dele. Purifica os olhos. As estatísticas mostram que a imoralidade, o sexo, os sites pornográficos são os mais consultados, infelizmente. Cristão, santifica os olhos. É isso que Deus tem falado para todos nós, que queremos entrar no céu. Mas Jesus em Mateus 5,29 apertou, hein? Ele disse assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Jesus, o amoroso, né? Todo mundo fala, é amoroso mesmo, mas ele também é o maior carrasco justiceiro dos pecadores. Ninguém mais pregou sobre o inferno na Bíblia do que Jesus. Você sabia disso? Ninguém advertiu sobre severas penas eternas mais do que Jesus. Jesus foi o que mais advertiu sobre obedecer, senão vai para o inferno. E Jesus disse: olha, esse arrependimento tem que ser tão profundo que se você pecar, aí ele usa um termo que se chamava em gramática, né, em linguagem linguística de hipérbole. Ele usa uma linguagem assim chocante e extremamente exagerada. Ele fala: se você pecar, tem que se arrepender tanto que como se você tivesse arrancado seu olho fora. Porque eu falo para você, é melhor entrar com um olho no céu do que com os 2. E por lago de fogo, Geena. Os discípulos até ficavam assim aterrorizados. Mas é isso que nós temos que deixar o Espírito de Deus falar. Não deixe o teu olho te escandalizar, provocar escândalo na tua alma. Feche os olhos.
glória a Deus que muitos cegos entrarão no reino dos céus, porque não conseguiram enxergar. Perderam muita beleza, mas também perderam menos uma tentação de pecar no mundo. Então, bem-aventurados são cegos. Você que está me ouvindo, não pode me ver, mas está me ouvindo. Ganhou duas coisas. Deixou de ver coisa feia, que sou eu, e também deixou de ver o pecado. Já é menos uma porta do pecado entrar em sua vida. É fácil não. Mas para quem não é cego, quem não tem essa tentação, toma cuidado. Se você tem visão, a visão é maravilhosa. Eu acho uma das coisas, todo dia eu agradeço a Deus por ter a visão. Eu olho para o céu, todo dia que eu posso, eu olho para as estrelas, eu olho para as nuvens, se tiver o céu azul, que é azul bonito, as folhas diferentes de cada árvore, é fantástico. Mas tem que tomar cuidado com os olhos. O que você anda vendo, hein? Sites pornográficos da internet. Mateus 6, 22, 23, aquele áspero Jesus falou: a candeia do corpo, ou a lâmpada do corpo, são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas? O olho é o farol da alma. Se ele emite luz, se ele está focado em boas coisas, ele transmite luz para o corpo todo. Mas se seus olhos só procuram coisa ruim, ele vai te levar para o pecado. Então, a primeira coisa que precisamos santificar os nossos olhos, gente. Conversinha de Satanás, Lucival, desse Lucival. Deus quer o coração, Deus quer o coração, Deus quer tudo, Deus quer os olhos, quer as orelhas, quer tudo, meu filho. Não é só o coração, não. Orelha para ouvir coisas que convém. Conversa, fofoca, fica maldizendo o chefe, aquelas conversinhas de cozinha, né, de firma, da Copa. Não pensa não. Não vai mudar nada não na firma. Seguir a Deus, servir a Deus, né, sem perspectivas para esse mundo. Nós estamos correndo por uma outra coisa. Esqueça essas lutinhas sociais. E ainda eu quero citar mais aqui outros textos. Lucas 16, 23, fala bem assim: e no inferno o rico ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Amigo, infelizmente muitos só vão erguer os olhos quando estiver no inferno. Que não seja o meu caso, o seu caso. Vamos erguer os olhos para orar todo dia. Porque muitos só vão lembrar de erguer os olhos para orar para Deus quando estiver no inferno. Em Romanos 3,18 fala sobre os ímpios e diz: não há temor de Deus diante de seus olhos. Não há temor de Deus. O ímpio não tem temor. Ele não tem temor. Vivemos realmente numa sociedade que não está fácil. As mulheres, elas não se vestem para se cobrir, se vestem para atrair os olhos do macho, para pecar e fazer os outros pecar. Maiores condenações sofrerão no inferno aquelas que se vestem para atrair os machos. Mulher cristã tem que se vestir com modéstia, calça justa, barriguinha de fora, calça baixa, quase mostrando as partes íntimas, decotes
colocando os seios para fora. Cristã, quem tem o Espírito de Deus sabe que isso está errado, cristã, isso está errado. Se você acha que não, sinto muito. Ande pelada, vai. Ande pelada. Quem tem o Espírito de Deus não precisa nem estar falando isso. Vós tendes o Espírito Santo e sabeis tudo. Por que eu estou falando isso e tenho o Espírito Santo? Não estou dizendo nada de importante, de novo, espetacular. Quem tem o Espírito de Deus e agora fecha os olhos, ele sabe o que eu estou falando. É aquilo que o Espírito Santo testifica nele. Então, cuidado, cristã. Suas roupas podem estar fazendo outros pecarem. Está escandalizando. Segundo Pedro 2,14. Se Pedro vivesse nos nossos dias, aí ele ia entender o significado daquilo que o Espírito Santo inspirou ele para escrever no capítulo 2, versículo 14, falando sobre esse mundo de hoje. Como andam os homens de hoje, as mulheres? Tendo os olhos, diz assim, segundo Pedro 2,14, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar. Ali na internet, ali nos chats, ali nos Facebooks da vida, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da perdição. Exercitados na avareza, as pessoas ficam tudo de olho do que está na moda, porque até nem porque precisa, é porque está na moda. Os olhos estão exercitados na avareza. Tem um carro, o carrinho dele tá bom, mas ele quer outro, aquele modelo é bonito, é aquele que todo mundo acha bonito, é aquele que todo mundo, olha que legal, então ele quer ter um daquele, tem um celular que é desse aqui, que é o modelo da hora, da última geração, blá, 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 exercitado na avareza, olhos cheios de adultério, não cessam de pecar. Cristãos, o Espírito Santo. E a última passagem que eu quero deixar para vocês é 1 João 2,16. Porque tudo que há neste mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Cristão, morra. Cristão, eu quero que você morra. Morra para o mundo de pecado. Não vos conformeis com este mundo. Mortificados em Cristo, morra agora. Feche os olhos agora e morra para esse mundo de pecado e viva para Deus. Não dê lugar para a concupiscência dos olhos. Que Deus te abençoe. Amém.